Jesus, nós lembramos as palavras dos teus discípulos. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, nos socorrer e falar ao coração, Senhor, de cada um de nós, para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, há algum tempo atrás, alguns meses, não sei muito bem, nós compartilhamos um texto com os irmãos a respeito de um homem que é registrado em Crônicas, capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, é a história de Jabez. É interessante que a história dele é uma história muito curta, muito pequena, mas assim, de uma repercussão muito grande na nossa vida. Então, naquela oportunidade, nós compartilhamos a história de Jabez e ficou faltando um pedacinho para nós completarmos o que tínhamos para falar naquela época. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade agora apenas para completar aquilo que nós compartilhamos naquele tempo. A gente pretende fazer assim, um breve resumo do que foi falado, mas a ideia é trazer o que ficou faltando naquele tempo. Então, eu queria convidar os irmãos para abrirmos em 1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônica 4, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Então, essa é a história de Jabez. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, o que nós enfatizamos com os irmãos aqui foi que quando essa pessoa nasceu, Jabez, a sua mãe, pela situação em que se deu o parto, ela acabou colocando um nome sobre ele que o colocou numa condição muito complicada, porque o significado do nome Jabez é aquele que causa dor. Jabez, o que traz dor, o que causa dor, o que causa dor. E nós compartilhamos e vimos que, na verdade, a mãe de Jabez, ela foi um pouco precipitada. Assim, essa foi a minha compreensão. Ela se precipitou, ela, por uma ansiedade muito grande, por um contexto ali muito rápido, ela acabou colocando o nome sobre o seu filho que poderia trazer muito mal para ele, não somente para ele, mas para outras pessoas também. Ela o chamou: você é aquele que causa dor. Era uma grande maldição, na verdade, sobre aquela pessoa. E eu acho que ela se precipitou porque o que a fez tomar essa atitude, dar esse nome para ele, nós sabemos, compartilhamos, foi que ela sentiu dores na hora do parto. Bem, dores na hora do parto me parece uma coisa normal, as mães sabem disso. Eu sei, em alguns casos as dores são maiores, outras são mais felizes, o neném nasce mais rápido, as dores são menores, mas dores me parece que é uma coisa normal para as mães. Mas ela, por causa daquela dor, ela acabou colocando esse nome no seu filho. Ela não percebeu que aquilo era uma coisa breve, era rápido, ela sentia aquela dor e um instantinho que ia acabar. O Senhor mesmo fala isso, né? A dor é breve, mas o resultado, que é a criança que vai nascer, que vai trazer alegria para a família, é um resultado que dura muito tempo, né? Então ela foi um pouco precipitada e colocou esse nome, Jabez. Infelizmente ela acabou amaldiçoando a vida do seu filho com um nome tão pesado como esse. Jabez, que causa dor. E Jabez, em um determinado momento de sua vida, ele deve ter se apercebido da situação. Ele começou a pensar: poxa, toda hora que alguém me chama, fala assim: ô, que causa dor, vem cá. Ô, que causa dor, vem cá. Certamente, Deus começou a pesar no coração dele, né? E
e pesou de tal forma, e ele se deu conta que ele era tão pesado, que o que ele fez? Ele foi diante do Senhor e orou ao Senhor. Ele fala de Jabez, invocou o Senhor, que ele orou ao Senhor. E é interessante, irmão, nós podemos ter certeza que realmente essa situação para Jabez era uma situação que trazia peso para ele, porque quando ele ora, ele fala o que para o Senhor? Olha o que ele fala para o Senhor, no meio da oração dele, no versículo 10. Que seja comigo a tua mão, na metade do versículo 10, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então, irmãos, a gente percebe que Jabez realmente tinha essa preocupação, né? Ele tinha esse receio. Puxa, se eu sou essa pessoa que causa dor, é provável que sobre mim venha aflição. Enquanto eu causo dor nas pessoas, de outro lado, sobre mim pode vir aflição, pode vir problema, pode vir dor, pode vir desgraças. Então, Senhor, tenha misericórdia, me abençoa, me livra disso. Jabez realmente clamou ao Senhor. Então, nós compartilhamos essas questões com os irmãos, e algo assim que foi muito importante, pelo menos na minha perspectiva naquele momento, é que as coisas não precisam ser como elas são, ou como elas estão naquele momento, né? A princípio, para Jabez, a sua sorte estava definida. Jabez nasceu e recebeu um rótulo que causa dor. Então, a princípio, ele teria que viver com essa realidade até a sua morte. Ele seria sempre aquele que causa dor. Isso fala aos nossos corações, irmãos. Isso fala a nós. Porque às vezes nós podemos estar numa situação como essa. Nós podemos olhar para o nosso passado, nossos 10 é pouco, né? 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos, e nos apercebemos que nada assim de tão maravilhoso aconteceu. Nós ficamos vivendo uma vida assim muito pequena, talvez, uma vida marcada por problemas, dificuldades, infortúnios, sem muitos frutos. E a tendência então que a gente pensa o seguinte: já vivi assim até agora, é bem provável que eu vou ficar assim até morrer. Mas não precisa ser assim, irmãos, porque o exemplo de Jabez nos mostra claramente. Quando Jabez se apercebeu da sua situação, o que ele fez? Senhor, tomara me abençoes. Ele foi diante do Senhor e falou: Senhor, tomara me abençoes e me alargues as fronteiras. Então ele teve essa ousadia de clamar ao Senhor, e a sua sorte, irmãos, foi mudada. Se até então ele era este homem que causava dor, a partir de agora ele não seria mais essa pessoa, porque ele foi diante do Senhor e clamou. Então, naquele tempo que nós compartilhamos essa palavra, me pareceu que isso era uma coisa realmente importante para nós, né? As coisas podem mudar completamente pela intervenção de Deus, pelo poder de Deus, por nós então irmos diante do Senhor e clamarmos ao Senhor: Senhor, muda a minha sorte, Senhor, muda a minha sorte, eu não quero permanecer assim, porque o Senhor tem tanto para nós, irmãos, e as riquezas do Senhor são tão maravilhosas, então nós podemos receber muita riqueza, muitas bênçãos, muito da graça do Senhor. Nós não precisamos permanecer como nós estamos, nós podemos mudar a nossa situação diante do Senhor, por meio do Senhor. Foi o que Jabez fez. Então, irmãos, por outro lado, vai uma advertência. Nós não temos desculpas. Precisamos achar: não, esse pecado que eu luto com ele, um pecado antigo, está meio assim que já criou raiz no meu coração, é difícil isso aqui, o Senhor vai ter misericórdia até eu encontrar com o Senhor. Não precisa disso. Esse pecado se mostra mais forte que você hoje, mas o Senhor é mais forte que esse pecado que se mostra mais forte em você hoje. Então você pode ir diante do Senhor e pedir: Senhor, misericórdia, Senhor. Olha que a minha comunhão com o Senhor está sendo interrompida por causa desse pecado, eu não posso ficar nessa situação. Vá ao Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor. Essa como Jabez: Senhor, tomara, Senhor, alargue as minhas fronteiras. E foi o que ele fez. E a palavra do Senhor fala: e Deus ouviu Jabez. No versículo 10 fala: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Exatamente como Jabez orou e pediu ao Senhor, Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, graças a Deus pela história de Jabez. E sua mãe, querida mamãe, ela cometeu um equívoco, ela cometeu um engano, ela amaldiçoou o seu filho sem querer, talvez, né? Sem perceber as consequências desse ato. Mães,
É só um parênteses. Cuidado, viu? Mães e pais, né? Também nós, né? Com as palavras precipitadas que falamos às vezes aos nossos filhos. Às vezes a gente fala para descarregar, né? aquela raiva, aquela ira momentânea, mas as consequências podem não ser boas, né? Na consciência, no subconsciente, onde esse povo estuda psicologia, sei lá onde fica na alma, enfim. Desculpa, esse povo que eu estou dizendo foi. A Aninha pode nos ajudar aqui. Fica o registro, não fica lá no coração, Aninha? Certamente que fica, né? Como quando é bebê, você ora com o bebê, aquela impressão fica no coraçãozinho do bebê, né? Então, muito mais adulto, quando você ouve alguma coisa, certamente há uma explicação e fica um registro na nossa mente mesmo. Então, cuidado, pais, cuidado, mães, com aquilo que vocês falam dos seus filhos, né? Mas, se aconteceu um mau registro, vamos nos lembrar: Senhor, muda a minha sorte, Ele vai mudar. Então, o que nós compartilhamos resumidamente naquela oportunidade foram esses pontos. Eu falei para os irmãos que eu tinha um pouquinho mais a falar. O que eu queria falar aqui é, na verdade, o valor da oração para as nossas vidas. Porque nós vemos que tudo aconteceu aqui em favor de Jabez, a partir de quando ele se deu conta da sua situação, tudo aconteceu porque ele se levantou e orou ao Senhor. Ele se levantou e foi diante de Deus, e falou com Deus, e orou a Deus. E aqui, irmãos, eu vejo realmente a grande importância da oração nas nossas vidas, né? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nós temos uma grande necessidade de orar. A oração para nós, irmãos, é uma necessidade. Não é apenas algo que você pode fazer se você tiver vontade, quando você quiser fazer, quando você se lembrar. Não é assim, irmãos. Oração, para nós, filhos de Deus, é uma necessidade. Nós precisamos tomar consciência disso. Assim como nós temos necessidade, né, de nos alimentarmos diariamente, ou de respirarmos diariamente, né, a cada segundo, nós temos necessidade também de orarmos. Não é algo que você pode escolher fazer, é algo que você precisa fazer. A palavra do Senhor, eu não sei se existe um texto, os irmãos que têm lido mais a palavra de Deus podem nos ajudar nesse ponto. Eu não sei se existe um texto específico que fala: olha, servo de Deus, é necessário que você ore. Talvez até tenha uma coisa parecida, eu não estou lembrado agora, mas ela nos dá a entender de várias e várias maneiras, em vários momentos entre as Escrituras, que nós temos necessidade de orar. Quando eu estava sentado ali, a gente estava louvando o Senhor, me ocorreu, eu me lembrei de uma situação, quando eu pensava nisso aqui, lembrei de uma situação quando Moisés era o líder do povo e um grupo de pessoas se levantou contra ele, né? Um grupo de pessoas se opôs à liderança que Deus tinha dado para ele. E quando aquele grupo de pessoas se levantou, os irmãos se lembram qual foi a reação de Moisés? É um caso específico, talvez você não vai lembrar, mas quando aquele povo se levantou contra ele, falava o Senhor que ele prostrou-se, rosto em terra, diante do Senhor. Os irmãos lembram dessa passagem? Estão lembrados? Ele prostrou-se, rosto em terra, diante do Senhor. Talvez, o que você faria? Você arregaçaria suas mangas, né? Rodaria umas 3 ou 4 vezes, falando: vou provar para vocês que eu sou líder mesmo. Então você fazer um grande discurso, mostrar que você é eloquente, que você é poderoso em palavras e tudo mais, ou você ia levantar a sua vara, acontecesse um milagre ali, enfim. Moisés prostrou-se diante do Senhor. Minha voz está chegando aí atrás, bem? Ou está baixo? Está bem? Obrigado. Moisés então prostrou-se diante do Senhor, porque ele percebeu a necessidade, irmão, a profunda necessidade que ele tinha de orar, de ir diante do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela por muitas e muitas vezes nos manda orar, né? Orar sem cessar, enfim, a palavra do Senhor sempre nos manda orar. Então eu gostaria de deixar essa primeira, digamos, instrução para os irmãos. Nós temos uma grande necessidade de orar, cada um de nós, irmãos. Que isso não seja para nós uma coisa que a gente faz de vez em quando, mas que nós possamos orar realmente, entender que nós precisamos orar, temos necessidade de orar. Acreditem nisso, irmãos, você precisa de orar, realmente você precisa de orar.
Uma outra situação, quando os discípulos estavam reunidos ali, conversando, todo aquele movimento maravilhoso da igreja, no princípio, e houve aquela situação em que algumas pessoas estavam sendo esquecidas, e começaram a surgir algumas reclamações, o fulano está sendo esquecido, o Beltrano está sendo esquecido, e aí os apóstolos se reuniram e pediram que eles encontrassem irmãos sábios, cheios do Espírito Santo, que pudessem ser incumbidos da responsabilidade de dividir a provisão para os irmãos, atender a necessidade dos irmãos, porque eles, apóstolos, teriam que fazer outra coisa. Eles teriam que se dedicar a outra coisa. O que eles falam que se dedicar? Se dedicar à oração e à palavra de Deus. Então, olha só, irmãos, oração de um lado, palavra de Deus do outro. Os apóstolos teriam fazer isso, se dedicarem à oração e à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a oração é uma necessidade. Uma necessidade. Nós temos a necessidade de orarmos. Uma vez por mês, 15 dias, por semana, então, 2 em 2 dias, vai, todos os dias. Mas se é assim, por que a gente não faz assim? Por que a gente ora quando lembra, ou quando não está muito cansado? Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos cultivar o hábito, irmão, de orar diariamente. E não só diariamente, muitas vezes durante o dia. Daniel, por exemplo, ele orava 3 vezes por dia, virava seu corpo, sua voz para Jerusalém, de onde ele estava, cativo lá, Babilônia, se dirigia para Jerusalém, em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia ao Senhor em favor de Jerusalém. Essa é a oração que ele fazia em favor de Jerusalém, a palavra do Senhor relata. Agora, eu não sei que outras orações que ele fazia em favor dele mesmo, na comunhão com Deus, outras situações que ele necessitasse orar. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Nós temos, irmãos, necessidade de orar. E em segundo lugar, eu espero que vocês estejam convencidos que nós necessitamos de orar, que você necessita de orar diariamente, quiçá muitas vezes ao longo do dia. O segundo ponto, irmãos, em relação à oração, é que pela oração o Senhor nos abençoa. Através da oração, pela oração, nós temos um meio pelo qual Deus nos abençoa. E nesse aspecto, nós podemos olhar para o próprio Jabez. Vamos voltar aqui na oração de Jabez. Jabez, no versículo 10, do capítulo 4 de Crônica, então ele fala o seguinte: e Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras. Irmão, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito precioso. Saber que você pode ir diante do Senhor e pedir que Ele te abençoe. E eu repito para os irmãos: o Senhor respondeu a Jabez. Está registrado aqui, para que você não tenha dúvida. Você pode voltar no versículo 10. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu. Deus concedeu a Jabez aquilo que ele tinha pedido. Me abençoes, me alargues as fronteiras, que me sobrevenha o mal, que seja comigo a tua mão. Então, irmãos, nós vemos que através da oração nós temos uma forma de receber do Senhor bênçãos celestiais, bênçãos que precisamos. Nós acreditamos realmente nisso, irmãos? Nós cremos que é assim? Amém, amém. Eu também creio, irmão. Então, se é assim, nós podemos orar realmente mais ao Senhor, pedir ao Senhor por cada necessidade que a gente tem, sem timidez, sem embaraços, sem incredulidade. Nós estamos como Jabez: Senhor, me abençoe. E o Senhor concede como você pede. Irmãos, isso para nós é tão abençoado, é tão maravilhoso. Eu sei que às vezes, eu não sei se essa é a preocupação de alguns irmãos, é a minha preocupação muitas vezes, nós não podemos pensar no nosso Pai Celestial
como aquele pai que você pede o tempo todo, né? Como aquela pessoa que você pede o tempo todo, que você quer só receber as bênçãos, você vive pedindo, vive querendo, vive pedindo. Realmente isso é um pouco desequilibrado. Mas por outro lado, irmãos, por outro lado, o Senhor se dispõe a nos ouvir, o Senhor se dispõe a nos abençoar, a nos conceder segundo a nossa necessidade, segundo nossas orações. O Senhor está querendo fazer isso, Ele quer, Ele deseja fazer isso. Então, para nós, irmãos, é precioso, e para nós é lícito que nós vamos diante do Senhor, pensamos segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que nós queremos receber. A oração, irmãos, é um meio de bênção. Bênção de quê? Sei lá, você que sabe, você que tem as suas necessidades, você que está passando pelo que está passando nesse momento, ou que vai passar durante a semana, ou que tem passado durante muito tempo. O seu coração e o Senhor sabe o que é, você sabe o que está acontecendo, o que você precisa. Então, pega essa sua necessidade e vá diante do Senhor e fala: Senhor, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, se for o caso. Senhor, me livra do mal, seja comigo a tua mão. Mas, irmãos, seja o que for, lembre-se, a oração é um meio de bênção. Antes de você pensar em qualquer coisa, a gente pensa em tudo antes primeiro, né? Isso é normal, né? Vê o problema, a gente pensa em todas as soluções possíveis, né? A gente faz conta, a gente imagina situações, vou procurar o irmão A, irmão B, irmão C, enfim, a gente faz. Aí no fim, quando tudo dá errado, geralmente é assim, tudo dá errado, a gente diz: Senhor, eu vou orar, eu vou orar, Senhor, tem misericórdia. Irmão, veja a situação de Jabez. Nós não sabemos quanto tempo que ele levou para se dar conta que tinha que clamar ao Senhor. Mas o fato é que a situação dele era uma situação muito complicada, era uma situação de miséria, de desgraça, né, de maldição. E ele se deu conta. Mas nós não precisamos deixar as coisas irem tão longe. Nós podemos orar ao Senhor antes, né? Podemos clamar ao Senhor. O Senhor seja, irmãos, para nós a primeira fonte de bênção, para que nossa necessidade seja suprida. E deve ser a primeira fonte. Primeiro é o Pai Celestial. Primeiro Ele: Pai, me abençoa. Pai, lembra-te de mim. Então, por meio da oração, nós temos uma fonte de bênção. Por meio da oração, nós recebemos do Senhor, né, bênçãos preciosas. E o terceiro ponto, ainda em relação à oração, é que a oração não é só para nós. A oração também é para os nossos irmãos, né? Nós podemos orar pelos nossos irmãos. E nós devemos fazer isso. Há muitos aspectos necessários pelos quais nós precisamos orar, né? Orar uns pelos outros, para sermos curados, para sermos sarados, para sermos fortalecidos, para sermos encorajados, né? O Senhor fala em Tiago que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Né? Quantos irmãos, né, ao longo da história da igreja, são abençoados pela oração de outros irmãos? E às vezes nem sabem que foram tão abençoados, que foram supridos, que foram socorridos pela oração do irmão. Às vezes o Senhor, Ele te levanta, Ele coloca no seu coração, se você está pensando naquilo, um encargo, né, um desejo de orar por alguém. Ora que o Senhor realmente quer realizar algo, o Senhor realiza quando nós nos levantamos. Nós devemos orar, irmãos, devemos orar, né? Orar uns pelos outros. E além disso, a palavra do Senhor ela vai um pouco além, né? Não somente orar uns pelos outros, sendo estes outros os nossos irmãos queridos, né? Os nossos amigos ou autoridades que seja, mas a palavra do Senhor também diz que nós devemos orar pelos próprios inimigos, ou por aqueles que se fazem nossos inimigos. Também, por que não? A palavra do Senhor manda que você faça isso, né? Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem, né? O Senhor mesmo na cruz, isso foi lembrado hoje, o Senhor na cruz, ele estava lá e também orou por aqueles que estavam fazendo aquele mal todo para com ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Geralmente, no nosso homem natural, nossa tendência não é orar pelos inimigos, né? Se for fazer uma listinha de oração, o que você vai colocar primeiro? Todos os seus irmãos, né? Mãe, pai, né? Os filhos, os negócios. Vai colocando ali um monte de coisa, né? Mundo no bom sentido, né? Vai colocando uma opção de coisa ali.
E finalmente, às vezes, pode ser que você, que é mais espiritual, né? Como o Marcelo fala, espiritual, alma, talvez você se lembre de orar para o inimigo. Isso é raro, né? Mas a palavra do Senhor nos manda orar por aqueles que te perseguem. Às vezes não é inimigo assim, inimigo que pega uma lança e vai despertar, mas às vezes desperta com palavras, às vezes desperta com uma indisposição com você, enfim, às vezes te persegue nos negócios, não sei, o Senhor sabe quais são as suas batalhas, né? E, enfim, mas por esses, também por esses, você deve orar. Tem um exemplo muito interessante de alguém que orou pelos seus adversários. Adversários interessantes, porque eles não eram adversários propriamente, mas se tornaram adversários. Uma história muito conhecida de todos nós, que é a história de Jó, né? Jó naquela situação de tão grande aperto, tão grande tribulação, que, falando em termos terrenos, não havia como explicar aquela situação ali, porque Jó, testemunho da palavra de Deus, que ele sempre temeu o Senhor, sempre foi um homem íntegro, reto, temente a Deus. Todos os seus vizinhos e quem o conhecia davam um outro testemunho sobre a sua vida. Jó era uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que só nos ajuda, uma pessoa que nós queremos ter sempre junto conosco, tem boas palavras, assim, enfim. Um belo dia, tudo acontece de errado com Jó, ele perde tudo que ele tem, perde a sua própria saúde, perde seus filhos, fica numa situação deplorável, né? E aí, diante daquele fato, seus amigos vêm de longe para visitá-lo. E os seus amigos começam a falar, né, algumas coisas, e falar, e exortar, e chamar atenção, enfim. Talvez eles tinham boa intenção, mas eles não trataram com aquela situação de uma forma correta. Certamente prejudicaram o Jó. Se o Jó já estava esmagado fisicamente, emocionalmente ele virou um trapo. Mas Deus era com ele, né? Deus era com ele. Quando aquilo tudo acabou, os seus amigos ficaram em silêncio, o próprio Jó ficou em silêncio. Deus se levantou, falou com Jó. E a partir daquele momento, Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Porque pesava a disciplina, pesava um certo juízo de Deus contra eles, pela forma como eles se colocaram em relação a Jó. Eles foram pesados com Jó, a mão deles foi pesada com Jó. O que Jó fez? Teve que fazer o que Deus pediu, mandou ele fazer. Ora pelos seus amigos. Esses amigos se pode colocar entre aspas, não que eles não fossem amigos, eles eram amigos, seriam sempre amigos, e até eles vieram de longe para Jó, quando viram Jó, eles nem tinham palavras, né? Até eles foram bem, Jó era um poço de si, até eles foram depois, ultrapassaram o que deveriam ter feito. Mas enfim, se tornaram essas pessoas que foram adversários, de uma certa forma, de Jó, e prejudicaram Jó, certamente. Mas a essas pessoas trouxeram esse certo prejuízo para Jó, e o magoaram, eles o magoaram, isso é verdade. Os amigos de Jó o magoaram. A essas pessoas, o que Deus mandou que ele fizesse por eles? Eles orassem, ele orasse por eles. Ele orou por eles, Jó obediente. E a palavra do Senhor fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o que Deus fez? O que Deus fez a seguir? Deus multiplicou tudo que Jó tinha perdido, né? E recebeu tudo em dobro. Irmãos, esse é o Espírito cristão, esse é o Espírito de Cristo, na verdade, que habita em nós, né? O Senhor é este também, né, que orou pelos seus inimigos. Pai, perdoe-os, não sabe o que faz. Né? Então esse Espírito, irmãos, pode estar no nosso coração. Quando você estiver praticando a oração, lembre-se daqueles que às vezes podem estar perseguindo você. Sejam irmãos, sejam pessoas do mundo, enfim. Lembre-se dessas pessoas e ore por elas. Não as amaldiçoe de forma alguma. Ore por elas. Essa é a vontade de Deus, expressa na sua palavra. Orai pelos que nos perseguem. Nós necessitamos orar, irmãos. Isso é uma grande necessidade. Por meio da oração, nós recebemos as bênçãos de Deus. Nós temos acesso a um grande tesouro. O tesouro se abre para nós. Nós sermos enriquecidos com essas bênçãos celestiais por meio da oração. Além disso, por meio da oração, nós podemos orar pelos irmãos, por aqueles também que nos perseguem.
pelas pessoas de um modo geral. E ainda, irmãos, por meio da oração, um último aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu acredito que esse é um dos aspectos, talvez mais importante em relação à oração. Que por meio da oração, nós nos aproximamos de Deus. Por meio da oração, nós nos achegamos a Ele. Nós podemos conhecê-lo melhor. Nós podemos conhecer mais do Senhor. E mais do Senhor pode ser visto em nós. Pode ser impresso profundamente no nosso espírito, no nosso coração, no nosso jeito de ser, na nossa vida, na nossa alma, em todo o nosso ser. Eu creio, irmãos, que por meio da oração nós somos mergulhados na própria vida de Deus. Quanto mais tempo você passa ali, quando você se levanta, você tem mais do Senhor na sua vida. A oração é aquele momento que você vai diante do Senhor. E deveria ser aquele momento que nós vamos diante do Senhor, muitas vezes, não para pedir. Agora eu não estou falando mais de pedir as bênçãos de Deus. Nós passamos por essa fase, né? Esse agora é um outro ponto, né? Você vai diante do Senhor de oração apenas para estar com o Senhor. Irmãos, se nós aprendermos isso, muita coisa muda. Muita coisa muda. Ir em oração só para estar com Deus, só para estar em sua presença. Agora há pouco o irmão Guilherme compartilhou, né, que nós temos esse privilégio. Completamente diferente daqueles passados em Israel, que olhavam para o Santo dos Santos só de longe. Tinham uma ideia do que se passava lá dentro. Sabiam que Deus estava ali, mas eles não podiam nunca chegar ali. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas esse véu foi rasgado, irmãos. Esse véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. E orar, irmãos, é estar lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Eu estou convencido, para mim mesmo, que esse é o maior benefício que a oração pode trazer para nós. Nós estamos na presença de Deus. Às vezes suas palavras vão ser pouquinhas, mas o seu espírito, você está na presença de Deus, diante de Deus. E Deus, irmãos, está com você. A presença de Deus é com você. Irmãos, isso é inevitável. Há um exemplo clássico que nós gostamos muito de citar, e acho que vamos citar ele sempre, né? Que é o fato de Moisés. Ele orava, né? Passava semanas, muito tempo na presença de Deus. Quando ele voltava, ele ficava isolado, sozinho com Deus. Quando ele voltava e se encontrava com as pessoas, a sua face brilhava de uma forma excepcional. E era aquilo ali, irmãos, a presença de Deus na vida dele. Era o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, 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 tinha estado ali junto com Moisés, face a face. Como aquilo certamente, irmãos, estava transformando a vida dele, estava operando, né, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, transformando ele completamente. Sabe, irmãos, nós temos um zelo muito grande em obedecer o Senhor, e nós devemos realmente ter este zelo. A palavra do Senhor nos manda ter o temor de Deus. E pelo temor de Deus, nós temos também a intimidade de Deus. E o temor de Deus, praticar o temor de Deus, é uma atitude positiva. Você quer temer ao Senhor, né? Você quer, por exemplo, aborrecer o mal, você quer aborrecer a arrogância, a soberba, a boca perversa, como fala Provérbios 8:13, né? O temor do Senhor consiste em... São atitudes positivas. Mas, irmãos, eu tenho certeza que na presença de Deus, na comunhão com o Senhor, o Santo dos Santos, né, juntos a Deus, há uma transformação do nosso coração, do nosso espírito, das nossas vidas. E nós recebemos, irmãos, na presença de Deus, é poderoso para nos transformar, né, na semelhança do seu Filho. Quanto mais você pratica a oração dessa forma, buscando o Senhor por Ele mesmo,
certamente mais nós somos transformados, irmãos, mas o nosso espírito recebe de Deus. E essa palavra maravilhosa de Deus, né, ela passa a ser uma realidade no nosso coração. Né? Mais do que um exercício que nós devemos fazer, mas mais do que um exercício, obedecer a palavra de Deus torna algo natural, irmãos, normal. Flui do seu coração, porque você está na presença de Deus. Essa presença maravilhosa, né? Ela influencia todo o seu viver. Ela influencia todo o seu viver. E essa história, irmão, certamente, essa história dos servos de Deus, ao longo de todo o tempo, né? Ao longo de todo o tempo. Meus irmãos se lembram da história de Jacó, quando ele, em determinado momento, ele fez com que a sua família se adiantasse, e ele se deteve no Vale do Jaboque, é isso? Vale do Jaboque. Ele se deteve no Vale do Jaboque, esteve no templo durante a noite, orando ao Senhor. E é interessante os detalhes dessa passagem, porque ele passou a noite orando. À noite, quando ele começou a orar, ainda eram talvez trevas, né, fechadas. Orar assim, eu digo orar porque ele estava lutando, a palavra fala que ele estava lutando com um homem. Mas esse homem não era um homem, era um anjo. E este anjo veio conhecer o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, no Velho Testamento, muitas vezes é o Senhor Jesus, Ele mesmo. Então, eu não sei. E Jacó fala que ele viu Deus face a face. Então, talvez essa luta dele aqui, para nós, represente este momento de oração na presença de Deus. Então, Jacó estava naquela luta tremenda ali durante a noite. A palavra do Senhor fala que depois, quando ele terminou aquele momento ali de luta, para nós de oração, que o sol se levantava sobre ele. Irmãos, esse quadro é um quadro bonito, é um quadro poético, na verdade, mas é um quadro poderoso para nos ensinar também. Jacó entrou naquela situação, densas trevas, lutou com Deus, e saiu dali, irmãos, sob o sol, sob a luz do sol, sob a luz da manhã. Algo tinha acontecido com ele. Irmãos, realmente, se você vê a história de Jacó, né, o crescente que foi a sua comunhão, o seu andar com Deus, esse momento é marcante, muitos outros foram, e há um registro que ele então, apoiado no seu bordão, ele adorou o Senhor. Este foi um homem que conheceu a Deus, lutou com Deus, que foi diante de Deus em oração, que buscou a presença de Deus, e que a vida de Deus encheu a sua própria vida, transformou a sua vida. Irmãos, a oração para nós, ela é poderosa. Na verdade, eu vejo este alargar das fronteiras que o Jabez aqui pediu a Deus, né, invocando o Senhor. Eu vejo para mim esse alargar das fronteiras, essa comunhão preciosa nós podemos ter com Deus por meio da oração. Porque se a gente fizer isso, irmãos, nossas fronteiras certamente serão amplamente abertas. Né? Teremos bênçãos, teremos muitas vitórias, uma vida vencedora, mas muito acima disso, irmão, nós teremos o próprio Senhor, essa comunhão íntima, preciosa conosco. E nada, irmãos, pode nos transformar mais, nada pode nos fazer mais semelhantes ao Senhor do que essa comunhão com Ele, porque Ele próprio vai estar conosco, a sua própria vida vai estar em nós, nos levando a viver, né? Como Ele viveu aqui na terra, como o Senhor Jesus viveu aqui na terra. O Senhor é um exemplo para nós. Quantas e quantas vezes Ele orava? Né? Quantos e quantos registros das Escrituras, dos Evangelhos, nos mostram o Senhor orando ao Pai, buscando a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele orava ao Senhor. Né? Então, irmãos, Jabez, quando ele se viu naquela situação, né, debaixo daquela maldição, coitado, ele foi diante de Deus e orou. Então nós compartilhamos essas lições. E o registro, então, a respeito de Jabez, de acordo com a palavra do Senhor em Crônicas, na verdade, a primeira coisa que é falada a respeito dele, acho que até então nem se conhecia Jabez, para nós ele nem existia. É dito que Jabez, capítulo 4, versículo 9 de Crônicas, é dito que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Essa vida de oração de Jabez tornou um homem ilustre. Eu não quero que os irmãos pensem aqui que devem orar para ficarem mais ilustres do que o irmão que está do seu lado que não ora tanto como você. Você
Você viu como é que eu oro? Eu sou mais ilustre. A ideia não é essa, irmãos. A ideia é que você guarde apenas essa palavra. Jabez se tornou mais ilustre. Só até aí. Você não precisa pensar em se tornar mais ilustre do que alguém. Você não precisa pensar nisso. Apenas pense que essa comunhão com Deus, essa prática diária, essa vida de oração, vai te tornar uma pessoa mais ilustre. E é importante que você se lembre também que esse elogio aqui, irmãos, não é um elogio do homem. Se fosse, seria bom. Mas é um elogio do Espírito Santo, através do escritor de crônicas. Deus do céu olhou para Jabez. Ele vai alguém mais ilustre. Lá vai alguém mais ilustre. Porque ele olha, ele deixa, ele vai diante do Pai em oração, ele clama, ele se conforma com uma situação que estava ali determinada sobre a vida dele, de maldição, não vai diante do Pai, diante de mim, clama, busca a presença de Deus, ele se tornou mais ilustre. Então, essa vai ser a nossa história também, mas a gente perseverar em buscar o Senhor, a presença dele, permanecer na presença dele, um pouco mais, certamente, irmãos, seremos mais ilustres também. Eu estou convicto, irmãos, que oração para nós brincamos aqui um pouco, né? Falamos de oração por mês, por semana, quinzena, de 2 em 2 dias. Irmãos, eu estou muito certo de que oração para nós é mais do que um momento só de oração. Oração para nós, quando nós aprendemos que oração é estar na presença de Deus, é estar diante dele, por ele mesmo. Oração para nós passa a ser, irmãos, uma vida de oração, um respirar de oração. Você levanta, você passa o seu dia, você vive a sua vida em oração, porque a sua vida é uma vida de oração. O seu viver diário é um viver de oração. Você suspira a oração, você fala com Deus, com o seu espírito o tempo todo, você serve o Senhor o tempo todo, porque você está vivendo em oração. Essas são as pessoas ilustres, irmãos, certamente aos olhos de Deus, que estão o tempo todo na presença dele. Essas são as pessoas que estão com as suas vasilhas, são as virgens que estão com as suas vasilhas supridas, não somente por um momento, mas por uma vida toda. Há uma grande porção de azeite. São pessoas ilustres aos olhos do Pai. Então, que nós possamos ter essa vida, ilustre diante de Deus. Uma vida simples, que atende a esse pequeno princípio. Irmãos que oram, mas um princípio poderoso, capaz de mudar muita coisa. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.